Olá, sociedade de consumo pop, tá liberado almoçar e hoje vamos falar de treta. Treta de internet que esse fim de semana rolou uma situação constrangedora, rolou uma situação meio complicada com a minha amiga, grande crítica de cinema, Isabela Boscov, e eu vou aqui falar o que aconteceu e vou dar minha opinião, mas primeiro, esse meu outro amigo, esse meu outro colega, vai dar um papinho pra você, porque ele tá de volta. Segura aí. Intermission. E aí, galera, Trunks, Peter aqui, vocês gostaram tanto da minha última participação que eu tô de volta pra falar de novo de NordVPN, ok? NordVPN é o serviço mais casca grossa que tem. Com a NordVPN você pode estar em qualquer lugar do mundo e ainda por cima fica protegido contra invasões e ameaças. É como se o Mephisto, que eu sei que tá lá, vai aparecer, quisesse roubar as suas informações, ok? Pode isso? Não pode, né, galera? Porque você é esperto, com esse serviço fantástico, você vai conseguir ficar livre de qualquer tipo de ameaça. Além do mais, você pode estar em qualquer lugar do mundo. E aí com a NordVPN você vai ficar igual a mim, viajando pelo mundo inteiro, só que sem sair do lugar, ok? Ha! Se você quer ver aquele filme ou aquela série sem lacração, hein, galera? Que não está disponível no Brasil, com a NordVPN você consegue estar em qualquer lugar do mundo e assistir numa boa, ok? Então eu tô dando aqui para vocês um código especial, com ele você ganha 2 anos e mais 4 meses adicionais, podendo ter seu dinheiro de volta se você não ficar satisfeito. É fantástico, né? E é muito fácil instalar a NordVPN, com poucos cliques você já tá dentro e já começa a usar o serviço, ok? E não esquece de usar meu link, hein? Tá aqui embaixo, dá essa moral pra mim aí. É NordVPN no 4 coisas, NordVPN na veia, usa o meu código, tamo junto, é nóis! End of intermission. Muito obrigado, NordVPN, por apoiar o 4 Coisas, trazer esse vídeo para os meus inscritos. O link tá aqui embaixo, tá, galera? Vamos falar da Isabela Boscov, então. Caraca, ela tava fazendo entrevistas com o elenco e com o diretor, né, Ridley Scott, sobre o filme Gladiador 2. E pegou o Denzel Washington lá, né, videoconferência, e ela, muito simpática, com o seu inglês muito bem desenvolvido, ela fez as perguntas e tal, e chegou um ponto que ela insinuou que deve ter sido muito legal estar na Roma Antiga e tal, e meio que sugeriu que ele dissesse essa experiência, que ele contasse essa experiência de estar naquela ambientação histórica. E o cara parou a entrevista. Ele falou, olha, você tem que fazer uma pergunta. You got to ask me a question. What would you like to know? Was it exciting to be in Rome? Was it wondrous? I'm busy, actually. I'm working on what I'm doing, so I'm not there to play. And so, no, it's not like what you see is the result of what I've done, not of how I felt while I was doing it. E aqui tem um erro de interpretação, porque muita gente entendeu que ele estava dizendo para ela que ele estava trabalhando, que ele não estava ali para ficar deslumbrado, que ele não estava ali para falar de emoções e tal. E não é bem isso. O que ele disse ali naquele caso, dentro daquele contexto da pergunta ou da não pergunta, é que quando ele está trabalhando num papel, ele está trabalhando num papel. Ele está lá para desenvolver o trabalho dele, para trabalhar, para fazer o personagem. Ele não está lá para ficar deslumbrado. Ele não está lá para ficar maravilhado. Ele não está lá para ficar emocionado com o que está acontecendo. Ele é objetivo, ele é prático, ele está lá para trabalhar. Então ele não pode falar sobre quão deslumbrado ele ficou, porque ele não ficou deslumbrado, ele estava trabalhando, fazendo um trabalho sério. E aí muita gente também entendeu isso como uma agressão, como uma descortesia do ator com a entrevistadora. E aí a gente pode conversar, porque realmente foi uma resposta muito seca, muito dura. E aí ficou aquele constrangimento, caiu na internet o clipe. E aí a fanbase da Isabela Boscov entrou no jogo, começou a dar nota baixa no Letterboxd para Gladiador 2. Tá lá cheio de meio ponto, com críticas ao Denzel e à entrevista, e não ao filme em si. Gente que nem viu o filme, mas vai defender. E mexeu com o brasileiro, sabe como é que é, né? Sai brasileiro até do bueiro para defender, seja de quem for. Brasil! Com brasileiro não se mexe, cara. Que a gente, na hora de a gente é oprimido, a gente se une. O brasileiro, eu falo aqui que vai do viralatismo patológico até o ufanismo delirante, né? E essa vez foi o ufanismo delirante. Então se fala assim com a brasileira. E aí vamos analisar um pouquinho o que foi dito e tal, o que foi perguntado. Ela realmente não faz uma pergunta direta. Ela faz uma sugestão para que ele comentasse alguma coisa. E ele se sente, sei lá, desconfortável com a insinuação e começa a meio que dar-se uma... Vamos ser objetivos. Como dizer, vamos ser objetivos. Me faça uma pergunta que eu respondo. Pelo lado do Denzel, nós podemos falar o seguinte. Primeiro que americano não é brasileiro. E às vezes o pragmatismo e objetividade
do americano, do europeu, pode assustar um pouquinho a gente aqui, porque o latino tem uma coisa, né, cordial, uma coisa do coração, uma coisa de ser muito passional com as coisas. E o cara tô aqui trabalhando, seco, liso, né? E aí ela vem com risadinha, com insinuaçãozinha, o cara, na hora, opa, parou, não entendi nada, não tô entendendo o que tá acontecendo. Você tá aqui pra fazer perguntas, não faz perguntas. Eu fico imaginando o Denzel no Podpah, né? Como é que seria no Podpah? Por exemplo, tu come uma coxinha aí, Denzel. Você sabia que tem um Washington aqui no Brasil que é compadre? É seu primo? Bom, então, o americano é seco e o Denzel você vê em outras entrevistas dele, ele tem um jeito meio seco, meio objetivo mesmo, inclusive em situações muito mais informais do que numa entrevista, num junket de imprensa. Então eu entendo que o Denzel quis ser objetivo. Também a gente tem que entender que esses caras não estão fazendo uma entrevista. A Isabela está fazendo uma entrevista. O Denzel deve estar fazendo umas 20 entrevistas, 30 entrevistas, 40 entrevistas no mesmo dia. Então o cara fica cansado. O cara quer mais ir embora. Deve ser um saco, realmente. E responde as mesmas perguntas. Ele poderia ter sido mais elegante com a resposta, e é um cara super elegante, poderia dizer apenas, olha, realmente toda aquela atmosfera, todo aquele cenário, aqueles figurinos, realmente foi muito fascinante reviver essa época, me sentir nessa época, foi lindo e é muito impressionante, inclusive para quem for assistir 15 de novembro nos cinemas. Pronto, estava resolvido. Mas na hora ele meio que deu aquela escamoteada assim, falando, faça uma pergunta. Pro lado da Isabela, coitada, ela foi super simpática, fez a pergunta ali, ela ensinou, é legal. Ela fez uma pergunta, na verdade, tem uma pergunta implícita no comentário dela. Então era só ele trabalhar com aquilo ali. Mas algumas coisas a gente tem que considerar aqui nessa treta toda. É o seguinte, como a fanbase de crítico de cinema, né, é voraz, estão baixando a nota do filme por conta da entrevista. Como às vezes a gente tem dificuldade de comunicação, né, principalmente quando a gente está em outro lugar, assim, longe, e está em videoconferência, e às vezes dá aquela travada na comunicação, você fala uma coisa, a pessoa entende a outra, a pessoa responde uma coisa, você entende outra coisa. Então comunicação é uma coisa sempre complicada de fazer. E finalmente, para a Isabela não dá em nada. Para ela é ótimo, vai divulgar muito o nome dela, mais ainda. É gigante. E todo esse espírito de corpo defendendo ela é ótimo pro nome dela, pro trabalho dela. E quem dera eu tomar uma lapada de Denzel Washington. Né? Quem dera eu entrevistar Denzel Washington, entrevistar Ridley Scott, igual ela entrevistou essa galera toda. Então, todos saem ganhando, ninguém sai perdendo. Talvez a nota do Gladiador no Letterboxd, pelo menos na brasileira, vai dar alguma diferença, mas eu não sei também se é o suficiente para baixar a nota radicalmente do filme nesse caso, né? É o tal do review bomb, que dizem que não existe, mas aí tá um claro exemplo do review bomb, né? Mas segue o jogo, não há porque tomar as dores da entrevistadora. Deve ter sido um momento complicado na hora, mas passa, 4 minutos, cara, voa o tempo, não dá tempo de você falar nada, essas entrevistinhas. E o Denzel nem lembra também o que aconteceu, vai ficar por isso mesmo. Vamos esperar o Denzel no Podpah, então. Come a coxinha aí, Denzel. Traz a coxinha pro Denzel! Agora eu quero, agora eu não queria, eu não sabia que eu queria. Agora eu quero. E você, o que você acha dessa treta toda? Você acha que foi uma deselegância do ator ou foi só uma falha na comunicação entre os dois? Escreve aqui embaixo nos comentários, estão aparecendo na tela opções para você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. NordVPN, voltando por 4 coisas, a patrocinar aqui o canal. Muito obrigado, NordVPN. E daqui a pouco eu tô de volta. Até mais, até breve, até já. Tchau.